Estamos começando mais um programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. As deficiências de infraestrutura aumentam substancialmente os custos de produção, de tal sorte que só o setor portuário reclama um investimento de 42 bilhões e 900 milhões de reais. Quem faz essa avaliação é Ulisses Gamboa, economista da Associação Comercial de São Paulo. No caso dos portos, a continuidade da deterioração fiscal poderá resultar em investimentos ainda menores. Para falar sobre esse problema, convidamos os deputados Alberto Mourão, do PSDB de São Paulo, e Geraldo Simões, do PT da Bahia. Deputado Alberto Mourão, como é que o senhor vê essas deficiências notórias do sistema de infraestrutura do Brasil? São estradas, péssima qualidade, ferrovias, portos, aeroportos, tudo reclamando uma modernização e ampliação, porque a população é muito grande, são mais de 190 milhões de habitantes, quase 200 milhões, né? É fundamental um país ter infraestrutura. Se você não tiver infraestrutura portuária, ferroviária, aliás, e rodoviária, mas a gente sabe muito bem que o Brasil procurou o modal inadequado. A matriz de transporte nossa foi calcada 60% no transporte rodoviário, que onera demais o setor produtivo e aí torna o país menos competitivo no mercado internacional. Nós estamos sofrendo e vamos pagar as duras penas o ano que vem, já em consequência disso. E os economistas dizem que o transporte rodoviário só é econômico até 700 quilômetros, sendo que se reserva para o transporte ferroviário o transporte de longas distâncias, como é na Europa, né? E nos Estados Unidos. O Estado brasileiro gasta 18, 19% em logística, enquanto no mundo todo se está em torno de 9, 10%. Então, você vê esta diferença é que onera demais o nosso produto e torna o país menos competitivo. É um dos problemas. O segundo problema é a reforma tributária. Esses dois tornariam o país menos vulnerável nessa crise internacional. É verdade. E o sistema tributário onera também os produtos. Então, né? Essas duas coisas. A gente está aí discutindo agora o tanto que a Europa vai atingir a gente, né? Essa crise internacional que vai chegar ao Brasil, não tenha dúvida disso. E nós estamos vulneráveis, nós só estamos exportando commodities, não exportamos produtos industrializados por não sermos competitivos. O mercado está desaquecido internamente, quer dizer, você vai aquecer esse mercado, mas a gente está dependente, nós desindustrializamos o país ao longo de algum período, com essa competição, principalmente da China. Quer dizer... Agora, felizmente, existe um mercado interno no Brasil grande. Tem. Que pode aliviar a crise, não é? Mas nós dependemos da indústria. Essa indústria nossa foi se acabando no Brasil. Nós só temos aí, se não for na exportação, é commodities e a indústria aeronáutica hoje que cresceu, está razoavelmente bem, ocupando seu espaço internacional. Mas se a gente for ver, o Brasil não é um país de exportação de produtos, porque ele importa mais do que exporta. A balança de produtos industrializados, ela está deficitária. Deputado Geraldo Simões, e o senhor como é que vê esse problema? Eu tenho conversado com o Mourão, nós somos da minha comissão, que é a Comissão de Viação e Transporte, e ele é o coordenador da subcomissão de portos nessa comissão. A Câmara de Deputados, ele debate bem, eu entendo que debate bem as rodovias, ferrovias, aeroportos e agora o trem de alta velocidade. Agora, porto é pouco debatido na casa. E ele vem cumprir essa deficiência coordenando essa subcomissão na Comissão de Viação e Transporte. Pra você ter ideia, em 2000, o Brasil movimentava de cargas que chegavam, que saíam pelos portos brasileiros, 484 milhões de toneladas de cargas. 2010, quase que dobra, 860 milhões de toneladas. Os portos chegaram ao seu limite. E olha que teve um aumento ao longo desse período, de 2002 para cá, nós saímos de 0,3% do PIB de investimento nos portos para 0,7%. Mas ainda é insuficiente. É uma ampliação pequena. É uma ampliação pequena dentro do crescimento da economia nacional. Tem uma lei dos portos, uma lei de 93, a lei 8.630, que nivela o sistema portuário do Brasil ao que tem de mais moderno no planeta. A empresa pública sai da operação e vai ser autoridade portuária.
Essa lei, o principal dessa lei, na minha avaliação, não foi cumprido ainda o principal dessa lei desde 93. Para você ter ideia desse gargalo todo dos portos, nós temos 104 em diversos portos do Brasil, contratos que já venceram ou estão vencendo, querem fazer investimentos para dar conta do movimento de carga, mas o Poder Executivo não cumpriu a lei e não fez uma adequação dos contratos. Porque antes da Lei 8.630, o prazo de uma licitação na área portuária era 10 mais 10, não é isso, Mourão? Agora é 25 mais 25. Então, os empresários, que são muitos, que movimentam muitas cargas, têm segurança jurídica de fazer investimento nos portos. Só para você ter ideia de um número. O governo está investindo no PAC 1 e PAC 2, 2,5 bilhões de reais, principalmente em dragagem, programa de dragagem. A iniciativa privada quer investir 3 bilhões, mas não tem segurança no que diz respeito à adequação dos seus contratos com as companhias da DOCA para realizar esse investimento. Segurança jurídica. Segurança jurídica, porque os contratos estão... A legislação não inspira segurança. A lei de lá de 93 determina que o Poder Executivo, em 180 dias, pegasse aquele contrato, que era 10 mais 10, e colocasse para 25 mais 25 anos. O Executivo não fez. E o tempo passou e os contratos estão vencendo. Aí o Executivo não adequou os contratos e os empresários, por conta da sua insegurança, não fazem os investimentos. Você precisando de porto, os empresários querendo investir, mas não tem segurança jurídica para fazer os investimentos. Porque tem um conflito. Tem um leitor aqui, um telespectador, uma autoridade, aliás, uma autoridade. É o ministro da Secretaria de Portos da Presidência da República, José Leônidas Cristino. Ele diz: hoje o transporte aquaviário, que é o transporte pelos rios, pelos mares, representa 3% do total do que é transportado. Não tem cabimento nenhuma toda a produção do Brasil ser transportada pelas rodovias. Então, é o que eu estava falando no começo, a gente tem aí uma matriz invertida, calcada no transporte. Você tem uma ideia, toda a produção agrícola do país, a maior parte da produção agrícola está acima do paralelo 15, né? A própria CNI já apresentou uma radiografia da produção de grãos no país. E ela desce 90% para embarcar para o Paranaguá e uma parte pequena vai pelo Porto Santos. Então, você não tem sentido você... Aí você fica mais pesado o custo. E desestimulou a produção em alguns estados aí do extremo norte do país, nordeste. Por quê? Porque a produção fica tão cara, né, para escoar depois, para exportar, que não compensa. Uma luz no Frontil não abriu, né? Essa abertura do porto em 2013 de Maranhão, que vai saltar para 7,5 milhões de toneladas de embarque, vai, eu acredito, ser uma solução muito temporária, porque a gente precisava dobrar mais do que esses 7,5 milhões. Porque a abertura de lá vai permitir que se estimule novamente o plantio para exportação nessas regiões. E em pouco tempo nós vamos ver a ocupação desse espaço da capacidade de exportação. O que o Brasil precisa fazer é tentar exportar a sua carga, escoar a sua carga agrícola de grãos pelo Nordeste, Norte e Nordeste, de forma que os portos do Sul têm outra vocação, que é a vocação de containers, a carga... Porque os portos do Nordeste e do Norte estão mais próximos do hemisfério Norte, que é o maior mercado do mundo, né? E agora com o canal do Panamá... É a Europa e os Estados Unidos. E o canal do Panamá, com essa nova reforma, que o ano que vem vai ser inaugurado, né, nos 100 anos da construção do canal, vai permitir a passagem de navios maiores, automaticamente a carga, os navios que se usam para transportar a carga a granel sempre são maiores, vai tornar o país competitivo para o mercado da Ásia, para outros mercados que o Brasil precisa alcançar. Eu vejo assim que nós precisamos investir bastante na questão do escoamento da produção agrícola para tornar o país o grande celeiro do mundo, que essa é a sua vocação, mas também reestruturar todo o esporte de acordo com cada vocação. O que a China fez? A China dividiu a China em 5 grandes regiões vocacionadas e estabeleceu um planejamento de investimentos de acordo com a vocação de cada região. Isso não é diferente no Brasil. Cada região tem a sua vocação e tem que ter a sua infraestrutura adequada e adaptada a que você escolha e dê sustentação ao setor produtivo, seja industrial, agrícola ou extração de minerais, de acordo com a vocação de cada região. O que nós não podemos é ter essa maluquice de sair de lá, da Bahia, sair do Pará, para embarcar uma carga agrícola no Paranaguá. Quer dizer, quantas pessoas morrem nessas estradas
e quanto custa isso para o país na questão ambiental, quanto custa isso para o país em termos de você não se tornar competitivo, não gerar emprego. Então, eu acho que essa é uma coisa que precisa fazer. E o que eu estava falando aqui é uma certeza. Nós temos muitos órgãos. E aí você tem lá a Agência Nacional, que conflita com o Ministério... Agência Nacional de Transporte. E que não soltou a normativa para adequar esses contratos. Então, o que nós ficamos? Pendurados esperando a decisão de uma instrução normativa. É difícil dessa maneira. Aquilo que veio para solucionar e resolver, né? Conflito de poderes. Conflito de poderes. O mal nosso é essa questão cartorial. Eu sou dono deste cartório e eu estou com o carimbo e o selo na mão e não dou para ninguém. Isso vem desde a colônia. Não, mas o selo é da sociedade. Tem outra observação aqui de uma autoridade, José Torres de Melo, Confederação Nacional de Agricultura. Não podemos pensar só no nosso negócio quando se fala em interesse público e nacional. O planejamento integrado dos rios é uma obrigação de Estado. E tem mais uma coisa, um país que tem uma das maiores redes fluviais do mundo. Tem uma costa marítima de mais de 7.000 quilômetros. Não transportar pelos mares e pelos rios é uma estupidez. Você sabe por que não transporta pelos mares? A gente tem 8.000 quilômetros de costa. O transporte de cabotagem, que é o transporte que transporta dentro do país... No tempo do Getúlio existia cabotagem. Só que o que acontece hoje, um navio de bandeira nacional que faz cabotagem, quando ele abastece, ele paga combustível mais caro que o navio internacional. É verdade. A carga... Como é que ele vai competir, né? Não compete. Depois, a carga que ele transporte é de menor valor. Então, o frete é de menor valor. Então, ele tem um frete de menor valor e tem um custo operacional de maior valor. Fica difícil. Por isso que a cabotagem vem morrendo no país. Então, há uma pressão, inclusive da sua comissão, no relatório, de fazer o governo acelerar esse processo de usar até o Fundo Nacional, que tem esse fundo, para compensar esses gastos, o subsídio do petróleo para a cabotagem, para estimular a construção de novos navios e você estimular. Uma outra coisa, quando você não, como tem falta de janela nos portos brasileiros, quer dizer, espaço para o embarque, não se dá prioridade ao navio de cabotagem. Por quê? Porque na hora de receber uma receita dentro de uma autoridade portuária, quem paga mais? É internacional ou nacional? Internacional. Então, o navio fica ao largo esperando. Então, a gente precisa começar Às vezes, 15, 20 dias esperando para atracar. Deputado Geraldo Simões, e o senhor tem alguma ideia? Por que o Congresso não toma iniciativa nessa área? Eu acho que o Congresso vai avançar agora, através da Comissão de Investigação e Transporte. Eu achei estranho ali, porque você vê o ministro Leônidas falando de portos de água doce. Porto de água doce não é com ele. Porto de água doce é com o ministro do Transporte, que é outra coisa errada. Então, os portos fluviais, ministro do Transporte. Os portos marítimos, o ministro do... Você sabe o que é isso, Geraldo? Eu quero pegar uma fala sua da Secretaria Especial de Portos. Pois não, Marão. Sabe o que é? É que o Brasil é de puxadinhos. Até a estrutura administrativa do país é de puxadinho, a maneira de puxadinho. Então, você vai lá na Secretaria, no Ministério de Integração Nacional, tem um departamento, uma secretaria de hidrovias. Aí você vai no Ministério do Transporte, tem uma secretaria de hidrovias. E aí você vai nos portos, tem uma secretaria de hidrovias. Gente, a gente precisa resolver quem vai cuidar das hidrovias. Devia centralizar tudo num órgão só. Você não acha? Um país com 43.000 quilômetros de hidrovias. Então, Deputado Geraldo Simões. De fato, nós estamos muito atrás de outros países no que diz respeito aos portos de água doce. O Rio São Francisco. Olha, a carga do Oeste, a produção do grão do Oeste poderia descer pelo Rio São Francisco, em barcaças, pegar uma ferrovia em Juazeiro e vir para o porto de Ilhéus ou para o porto de Aratu e Salvador. Vem de caminhão. Mas isso é o Brasil inteiro, não é isso? O Mourão falou de cabotagem. Não tem cabotagem. Tem que ter cabotagem. E nós temos que criar as condições. Esse relatório da sua comissão, que você coordena, nós vamos ter que indicar isso para o governo federal. Agora, eu acho que o nosso maior problema está nos portos sobre a administração da Secretaria Especial de Portos. Eu acho que o ministro... O senhor falou no Porto de Salvador e tem um Porto de Recife, que é um porto grande. Exatamente. Tem o de Recife e tem o do Porto de Pernambuco também. Lá tem 2 portos lá, né?
Agora, o ministro eu acho que está tímido. O ministro Leônidas está tímido. Porque ele pode ter 3 bilhões a mais em investimento, como eu falava há pouco, sem precisar usar recursos da União. A Advocacia Geral da União, primeiro o TCU pediu que a Secretaria Especial de Portos adeque os contratos. Os contratos não podem continuar vencidos. Nós estamos com 104 contratos vencidos. A ANTAC já concorda que se faça isso. E a agência, melhor, Secretaria Especial de Portos, não faz. Eu pergunto, por que não quer fazer? Você sabe que a licitação é um processo muito demorado. Eu fui presidente das docas da Bahia em 2006. Um processo licitatório lá tem 8 anos e não concluiu ainda. A gente não 8 anos para construir um terminal de grãos no Porto de Aratu, por uma empresa que tinha interesse, no Porto Público. E o tempo vai ser esse. Licença ambiental, decisão da ANTAC, da CEP, de TCU, ação judicial dos concorrentes. Interminável. Pois bem, e agora o ministro quer licitar 104 terminais em portos públicos que não precisa licitar. Tarcísio, agora mesmo o governo pediu um regime especial para construir os equipamentos da Copa e das Olimpíadas. A Câmara deve ter aprovado aí umas 30 ou 40 excepcionalidades para a lei de licitação, que a qualquer momento sacada vai mudar essa lei que não atende à necessidade da sociedade brasileira hoje, do Estado brasileiro. Eu não preciso adequar os contratos dos portos e trazer investimento através desses contratos. Eu não preciso, para isso, fazer licitação. Um processo licitatório, nesse momento, nos portos, desses 104 contratos que estão vencendo ou vencidos, vai criar uma disputa jurídica enorme. E nós vamos passar muito tempo aí para resolver isso. Eu, no fundo, eu acho o seguinte, o que é que a Secretaria Especial de Portos está querendo? Está querendo forçar uma licitação, desrespeitando, portanto, a lei dos portos, que pede para adequar o tempo dos contratos de 20 máximo para 50, para as companhias da DOC fazerem caixa. Não é o objetivo da companhia da DOC fazer caixa, muitas vezes para pagar passivo trabalhista. Não é esse o papel das DOC. O papel da DOC é facilitar o movimento de cargas. Porque se eu faço uma licitação, cobro lá de um operador 300 milhões, aqui 300 milhões o empresário vai colocar na tarifa, não é isso? Não é isso, Mourão? Então, o ministro precisa observar as resoluções da Advocacia Geral da União, do TCU e da própria ANTAC, e tomar essa decisão urgente, determinar que as docas em todo o Brasil façam uma adequação dos contratos, atualizem os preços, façam uma equação de tarifa e digam ao empresário o que é que ele precisa fazer nos portos para ele continuar sendo um operador portuário. Ele compre mais equipamento, modernize os equipamentos, faça mais armazém, faça mais cais, não digo fazer calagem, porque calagem quem faz é o governo federal, como nós vimos lá em Santa Catarina, nos portos que nós fomos. Não pode continuar no ritmo que nós estamos. Nós temos que acelerar os investimentos. E os investimentos não podem ser só do governo, da iniciativa do setor público. Nós temos que chamar setor público e iniciativa privada e liberar portos para o crescimento da nossa economia. Agora, além dos portos, também tem o problema dos aeroportos. O número de pessoas que usam aviões hoje no Brasil vão ser os milhões. Os aeroportos já não têm capacidade. Cumbica, por exemplo, de São Paulo, que é um aeroporto altamente congestionado, é um aeroporto estratégico, e também o aeroporto lá da cidade de São Paulo. Congonhas. Hein? Congonhas. É como o caso do Santos Dumont e do Galeão, também estão congestionados. Quer dizer, havia necessidade não só de aumentar as pistas, como de melhorar as condições das estações dos aeroportos, que já não suportam a demanda. O número de pessoas cresceu demais que utilizam aviões, né? Na comissão, quando, há uns 30 dias atrás, um dos diretores da Agência Nacional disse que não precisava fazer um terceiro aeroporto na Grande São Paulo, me assustei com essa declaração. Até pedi para que ele fosse convidado a falar na comissão para esclarecer tecnicamente como é que ele pode enxergar que nem nos próximos 25 anos, ele falou, não precisaria de um terceiro aeroporto de São Paulo. Eu falei, que está louco. Ele sabe tecnicamente que o número de embarques cresce o dobro que cresce o PIB. Então, vamos fazer a conta. Se o PIB cresce 4% no ano, cresce 8% a demanda de embarques. Então, nós estamos falando que se nós estamos transportando 130 milhões de pessoas, 150 milhões de pessoas por ano, nós vamos crescer 8%, 12 milhões, é um aeroporto. Nós vamos embarcar mais. Mas quando a gente olha para São Paulo,
nós percebemos que Congonhas e Cumbica transportam por si só 60 milhões as duas. Congonhas e Cumbica. Automaticamente, esses 60 milhões vai gerar 5 milhões e tanto de passageiros novos. E tem outro aeroporto, não tem? Tem o de Campinas, que eles acham que é a solução. Mas no mundo todo, nenhum aeroporto fica a cento e tantos quilômetros de distância. Não viabiliza este aeroporto como a opção para Cumbica. Ele viabiliza Cumbica para receber a grande Campinas e todas as regiões mais distantes do estado de São Paulo, para que ele não atravesse por Cumbica, por Viracopos e venha parar em Cumbica. Mas ele não é solução para grande São Paulo, que tem 20 milhões de pessoas morando, que são as 29 cidades, e a Baixada Santista com mais 2 milhões de habitantes. Entendeu? Então, eu não consigo ver em 25 anos que a gente esteja totalmente com um apagão aéreo na Grande São Paulo. E a Grande São Paulo, não tenha dúvida que ela tem influência. Depois, São Paulo é um hub para distribuição no Brasil. Quer dizer, a redistribuição de todo o fluxo de passageiros que vão para outros estados e outras regiões. Não, e às vezes os que utilizam voos internacionais vão necessariamente para São Paulo. Vão, porque as companhias aéreas elas não conseguem. A maioria dos voos internacionais hoje parte de São Paulo. Parte de São Paulo. E muita gente dos estados vai para São Paulo para pegar o avião para fora, para o exterior. A tendência é de se vocacionar um aeroporto no Rio Grande do Norte, no norte do país, para essa região, de se tornar um aeroporto internacional para poder embarcar o pessoal da Bahia para cima e do Nordeste, no Norte e Nordeste, ser embarcado ali internacionalmente. Essa é a tendência que vai acontecer com o crescimento econômico do país. Essa vai ser assim, São Paulo recebe o pessoal sul-sudeste e o Rio Grande do Norte vai receber o pessoal de todo o Norte e Nordeste. Mas este é um projeto de médio e longo prazo. Agora não pode. E o que me preocupa mais é planejamento de longo prazo. Aeroporto você não coloca em qualquer lugar. Não é assim. Você tem que ter posição de vento, você tem que ter áreas disponíveis com proteção lateral, nas cabeceiras, lateral. Você precisa de áreas de 6, 7 quilômetros de comprimento por 2, 3 quilômetros de largura. Aonde, se você não fizer já o congelamento dessas áreas, já pensando no crescimento em próximos 20, 30, 40 anos, quando nós chegarmos na hora de construir, não vai ter esse espaço adequado para atender no máximo 50, 60 quilômetros de distância. Depois, um aeroporto leva 6 anos para sair do papel. Nosso tempo está esgotado. Deputado Geraldo Simões, quer dizer alguma coisa? E essas medidas que está se tomando, eu acho que não resolve. Tipo, uma empresa usar o balcão da outra, não é isso? Diminuir o espaço entre o avião e o outro no espaço aéreo. Enfim, o tempo na linha do Mourão. Eu acho que nós temos que ter uma flexibilização no processo de escolha das empresas que vão operar aeroporto, construir o aeroporto e construir mais aeroporto. E a hora que a Dilma fala e ainda pegar 16 milhões de brasileiros que não têm poder de compra e trazer para começar a andar de avião também. Portanto, está certo, Mourão, vamos precisar de mais aeroportos no Brasil. Nosso tempo está esgotado. Eu queria agradecer a presença dos deputados Alberto Mourão, do PSDB de São Paulo, e Geraldo Simões, do PT da Bahia. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.